Olá, estamos começando o programa 10 Minutos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Meu convidado de hoje é um empresário de visão que percebe as oportunidades que o mercado apresenta. Com esse talento, ele se tornou um empresário vitorioso e, aliás, ele tem uma vinculação com a história de Ayrton Senna e você vai saber por quê. Tenho o prazer de receber o economista Marcelo Gondim, também conhecido como Banqueiro do Sertão. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no canal 27. Estou pronto aí para o que seja necessário. Você me contou que leu a história de Ayrton Senna e de lá para cá você decidiu aproveitar um aspecto importante que é o tempo. Marcelo criou, para quem não sabe, o Multibank, que foi um sucesso na Paraíba, depois foi adquirido pelo grupo Lehman Bank e ainda continuou operando no estado através da rede PagFácil. Como é que surgiu essa história? Você foi da Caixa Econômica, o Paraiban fechou, e aí você saiu e decidiu, ao contrário de muitos que entraram em depressão, naquela fase difícil do Paraiban, você fez do limão a limonada, Marcelo. Na realidade, eu continuo na Caixa Econômica, certo? Eu comecei minha vida bancária no Bradesco, após isso fui para o Paraiban, após o Paraiban fui para a Caixa, onde estou até hoje. E em 94, quando houve o acidente com a Ayrton Senna, eu sempre o acompanhava em todas as corridas, inclusive nos treinos. E li o livro após a sua morte, que ele tinha sido milionário porque ele tinha feito uma fortuna em função de 8 segundos. O que era 8 segundos? Era a soma do tempo de todas as diferenças da vida dele entre o primeiro colocado e o segundo. Então, com aquilo ali, eu percebi que o importante era você ser sempre o primeiro. Aí eu procurei ver quantos dias os bancos levavam para baixar uma conta paga na rede bancária. E na época eram 5 dias. E eu vi que eu tinha condições de informar no dia seguinte. Quer dizer, já era uma diferença absurda, de um dia para 4. E era um negócio bastante interessante para as empresas, porque se você estava inadimplente, quando você pagava, você queria ter seu telefone falando o mais rápido possível. Verdade. E para a empresa era interessante porque ela passava a oferir rentabilidade com o seu pagamento. E com a nova conta, gerando novos dividendos para a empresa. Então, você conseguiu antecipar esse crédito e lançou o Multibank, que foi um sucesso. Depois ele saiu e você conseguiu instalar no estado inteiro. Na realidade, nós conseguimos instalar o Multibank, como ele é presente hoje, no Nordeste. No Nordeste. Nós chegamos a ter 420 agências nos 5 estados. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E estávamos estendendo para o Maranhão quando o Lemos chegou e comprou a rede Multibank, que hoje é a rede PagFácil. Foi, na época, um sucesso assim espetacular pela comunidade, pela rapidez e pela ousadia. E além disso, a gente também estimulava muito os clientes a pagarem na rede Multibank, que sempre o Multibank estava proporcionando sorteios, promoções, inclusive aqui com a TV participando, de sortear casas, motos, eletrodomésticos e outros para quem efetuar suas contas na rede Multibank. Vocês conseguiram gerar quantos empregos ainda? Olha, na época, a sede do Multibank gerava em torno de 150 a 200 empregos. Agora, na rede toda, eram mais de 1.000 empregos só na Paraíba. Porque das 420 lojas que existiam no Nordeste, 200 lojas eram na Paraíba. Pois é, eu gosto de gente de atitude. Marcelo, quantos outros colegas seus do banco caíram na depressão? Porque no Paraiban a gente só tem histórias na extinção do banco tristes, assim, de pessoas que perderam patrimônio e nunca mais se arrumaram na vida, né, Marcelo? É lamentável, né? Porque muitas vezes a pessoa bota na cabeça que ele só sabe fazer aquilo. Na realidade, ele tem outros talentos dentro dele que ele não procura explorar, ou conhecer, ler, se readequar ao mercado, mudar de ideia, né? Por exemplo, eu estava lendo recentemente que a TIM, quando lançou uma promoção, não vou dizer TIM, vou dizer outra operadora, né? Não, fica à vontade. Quando lançou a promoção dos 25 centavos, então ela não decolou, passou entre 30 e 60 dias sem decolar. Mas quando ela botou o termo promoção, fala o primeiro minuto e ganha o resto, todo mundo estourou no Brasil inteiro, hoje é a segunda maior operadora do país. Ou seja, o que faltava era a promoção na palavra. Exatamente, na porque o plano existia, mas o pessoal se reunia e não entendia como um plano tão bom não era expandido. Só que o cara chegou e simplesmente acrescentou o nome promoção. Pague só o primeiro minuto e fale de graça os demais. Então o negócio explodiu. Então, isso é para você ver que às vezes você está com ideia boa, mas está faltando alguma coisa para você ajustar. E a coisa mais fácil são as pessoas desistirem das ideias. Porque a grande diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as outras é que as pessoas bem-sucedidas acreditam no que fazem. E as outras não. Tenta, deu errado, desiste. Que é a maneira mais fácil de você ir para o fracasso é você desistir.
Eu vou aproveitar a presença de Marcelo Gondim aqui, que é um homem de visão e economista que entende de mercado, para tocar num assunto que está muito em moda nos dias atuais, que é o investimento do mercado imobiliário. Eu sei que você investe, você conhece um pouco. Você está sentindo, Marcelo, que o mercado de João Pessoa, notadamente, que teve uma fase de crescimento, hoje ele pelo menos para aqueles público de classe A e B, está chegando numa curva que talvez ele vá para o declínio agora? Você concorda comigo? Com certeza, Rui. Na realidade, o que acontece com o mercado imobiliário é que ele teve um acréscimo muito grande nos últimos 4 anos, bem acima da inflação ou de qualquer valorização de qualquer papel do mercado. Então, chega a um ponto que a renda do brasileiro ele não comporta tal investimento. Então, o que acontece? Ele está numa aceleração bem mais lenta do que era o ano passado. Agora, chegar ao ponto de cair do patamar que está, eu praticamente não acredito muito. Você acha que o preço médio aí, que hoje talvez varie entre 4 e 6 mil reais o metro quadrado, ele... na área nobre ele está oscilando em torno disso. Eu acho que ele vai se manter, até porque tem um novo fator também, que é a redução das taxas de juros. Em virtude da medida muito acertada da presidente Dilma, de tabelar os juros, porque na realidade não se deve interferir na economia para você ter um juro abaixo da inflação. Mas na realidade o que é que ela fez? Ela estipulou um juros que é compatível com a realidade econômica do Brasil, porque os lucros dos bancos são astronômicos. Então não é que o banco vai deixar de ter lucro, só que ele talvez reduza muito pouco o lucro do banco. Porque, por exemplo, um cheque especial que a taxa é 3,5% ao mês hoje, depois reduzido que antes era 9%, a taxa anualizada de 3,5% dá em média 51% ao ano. A inflação de 6%, 7%, para você ter uma rentabilidade de 51% é um valor bem expressivo. Os bancos acabam sendo agiotas institucionalizados. Com certeza. Quer dizer, hoje em dia está começando a melhorar esse setor de taxa de juros, né, em função dessa nova medida da Dilma. Inclusive, uma coisa que quero destacar aqui, a ideia marcante de Lula de nunca privatizar o Banco do Brasil e a Caixa. Porque isso hoje, o Brasil, essa economia forte do jeito que está, por causa também desses dois bancos públicos. Porque o importante não é ser público, o importante é ser eficiente. Então, aquele setor que teve alavancagem nos Estados Unidos, que teve aquela bolha, porque o mercado todo privado, o governo fica até sem poder de poder interferir numa taxa de juros, como é o caso. Hoje, os bancos particulares estão acompanhando os bancos, Banco do Brasil e Caixa, porque eles puxaram a redução da taxa de juros. Você acha que o Brasil acaba levando vantagem em relação aos Estados Unidos? Com certeza. Em virtude dessa peculiaridade. Exatamente. Inclusive, nossos bancos, né, são tidos como os melhores do mundo em termos de tecnologia, porque nós vivemos uma época inflacionária muito alta, que a inflação era 90% ao mês e a gente tinha 3% ao dia, aquele corre-corre para se aplicar. Então, isso teve um lado positivo que ocasionou uma melhoria significativa na tecnologia dos bancos brasileiros, que um cheque hoje é compensado rapidamente, no mais tardar em 48 horas, 72 horas. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, não é dessa maneira. Tem um amigo meu que disse, se você quer testar a eficiência de um banco, fique devendo a ele para você ver como ele é eficiente. O sistema realmente é muito eficiente, o sistema brasileiro. Agora, eu vi esse fim de semana um comentário na Veja do ex-ministro Mailson da Nóbrega, ele dizendo que não acredita que seja uma medida acertada do governo federal porque o próprio governo torna essas taxas muito caras, com a reserva que tem que ser depositada no Banco Central, com a carga tributária que os banqueiros pagam. Como é que você vê isso? Olha, eu li também já a Veja Nova dessa semana, inclusive na mesma Veja dessa semana, se você for ler a reportagem mais na frente, você vai vendo que Mailson da Nóbrega ele falou parte da história. Ele não falou a história toda, porque ele falou que o problema era o depósito compulsório e a inadimplência e a redução e criticando. Só que na frente, na mesma revista, certo? Você vai ver lá que o lucro do banco é o maior percentual dos 100% da compulsão são o lucro do banco. E hora nenhuma ele se referiu a isso. Ele só se referiu a 24% de inadimplência, a 3% de depósito compulsório, mas em hora nenhuma ele se referiu ao lucro dos bancos. Não sei por que ele não se referiu, porque na própria revista, quem lê essa revista, vai ver que Mailson da Nóbrega se referiu a 2 itens, né? O compulsório, né? E a inadimplência e outros itens lá. E a carga tributária. A carga tributária. Mas em momento nenhum ele se fixou no lucro do banco. Se você pegar na mesma revista na frente, onde tem a reportagem que, se não me engano, é até a nossa presidenta que está lá falando, certo? Tem um retrato dela, ali tem a composição dos 100% e você vai ver que o maior item de todos eles é o lucro.
Em hora nenhuma ele comentou sobre o lucro. Só para fechar, você acha, Marcelo, que com a experiência que você tem como economista, como homem de banco, para quem o empresário às vezes quer investir, agora é o momento de buscar o banco, ou ainda deve esperar um pouco mais, porque essa consolidação de queda ainda será mais acentuada nos próximos meses? Olha, Rui, eu acho que ainda vai ter uma queda, mas muito levemente. Até porque a tendência da taxa Selic, ainda nos próximos 90 dias, é baixar, ter duas reduções aí. Certo? Então, ela está em torno de 9%, deve chegar aí a 8,5%, talvez até a 8%. Então, com isso, as taxas devem baixar um pouco mais. Mas não coisa muito significativa. Eu aconselho que aquela pessoa que esteja com a dívida no banco numa taxa bem superior, ele poderia procurar o mesmo banco ou um outro banco para substituir a dívida por uma taxa bem menor. Que ele vai pagar a mesma coisa, sendo que ele vai despender muito menos ou de juros, certo? Ou uma parcela menor ou um prazo menor. Porque quando o juro desce, ele baixa, o consumidor é o grande beneficiado. Só que ele tem que ver onde é que ele está pagando mais e onde ele pode buscar um empréstimo nas mesmas condições. E para aquele empresário que quer ampliar o seu negócio, é um bom momento? Eu acho um excelente momento. Inclusive, no Brasil, nunca se teve assim tão bom para você expandir as coisas através de empréstimos, porque as taxas realmente, não só para pequeno e médio empresário, para micro e até empresário de médio porte e grande porte, as taxas estão bastante convidativas. Eu acho que hoje o Brasil representa um avanço muito significativo no crédito, que no passado era muito fechado. Para você ter ideia, antes do governo Lula, não existia esse consignado, que foi uma revolução total, estimulando a economia, gerando emprego, gerando impostos e sempre trazendo o bem para todos da cadeia. Muito bem, eu conversei hoje com o Marcelo Gondim, ele que criou, baseado nas histórias da Ayrton Senna, uma história da velocidade, um banco, no caso Multibank, que antecipou o crédito, o pagamento que as pessoas faziam em 4 dias, e isso foi um sucesso no Nordeste inteiro. Marcelo Gondim, obrigado pela presença em nossos estúdios. Muito obrigado, Rui, um prazer e sucesso. A gente se vê a qualquer instante na programação da RCTV, canal 27.